O Instituto Kyle Shanahan está de volta, eu acho. Bom, são 1h32, estou gravando esse vídeo chegando em casa, até porque eu não vou conseguir dormir, né? Foi mais um jogo de horário nobre aí, bem emocionante. E aí, obviamente, pensei, bom, vou chegar em casa e vou gravar, pra gente já ter um conteúdo aí no pós desse jogo, se você ainda tá acordado, se você tá acordando agora, foi dormir mais cedo, a gente avisou, hein? Tanto eu quanto o EV, a gente avisou, falou assim, ó, fica que esse final vai ser emocionante, e foi emocionante. Vitória por 26-23 do San Francisco 49ers, uma vitória heróica, eu acho que dá para colocar dessa forma, porque basicamente 20% do elenco de São Francisco, na casa dos 10 jogadores, estão fora daquele elenco que seria o elenco ideal, vamos dizer assim, titular da semana 1. São Francisco estava sem seu quarterback titular, sem o melhor defensor do time. Eu gosto muito do Fred Warner, mas o Nick Bosa é o melhor defensor do time, o mais importante em termos de valor posicional, né? O apressador de passe. Sem o wide receiver número 1, Brandon Ayuk, que ainda não voltou. Sem o 2, o Ricky Purcell. Sem o 3, muito importante, em terceira descida, o Jawan Jennings. E mesmo assim, São Francisco conseguiu a vitória. Vamos lá, então, esses são os 7 coisas que você precisa saber sobre esse Thursday Night Football entre Rams e 49ers. Acho que a primeira coisa que você precisa saber é que o Kyle Shanahan podia ser assim mais vezes, né? Eu falei, brincando no início do vídeo, que está de volta o Instituto Kyle Shanahan, e eu confesso que eu fiquei balançado ali no segundo quarto, até falei brincando na transmissão que eu vou aí seguir o Kyle Shanahan de volta, dar like em 3 fotos aleatórias, responder foguinho os stories do Shanahan. E, bom, eu vi um Kyle Shanahan trabalhando bastante no meio do campo, com bastante criatividade, usando o Kyle Juszczyk alinhado como wide receiver, um touchdown com o Christian McCaffrey alinhado em wide receiver. A gente já estava vendo isso, né? Especialmente o Juszczyk, que está alinhando no ataque inteiro nessas ausências que está sentindo aí São Francisco. Aliás, faltou falar que está sendo o George Kittle também, né? E meio a tudo isso, São Francisco com um desempenho bem ruim na red zone nessa temporada. E aí, o Mac Jones, ele executou esse plano de jogo. Mas eu queria ver mais assim o Kyle Shanahan, mais agressivo em quarta descida, espremendo essa laranja. Para vocês terem ideia, o Kyle Shanahan é o 4º treinador na história da NFL em pontos por jogo com quarterback reserva. É curioso que o terceiro dessa lista é o pai dele, o Mike Shanahan, que foi campeão 2 vezes do Super Bowl. Então eu queria ver o Kyle Shanahan fazendo isso mais com o Brock Purdy quando, né, ele estiver saudável, eventualmente vai estar, a gente não sabe ainda quando. Segundo o próprio Kyle Shanahan na coletiva, o Brock Purdy vai ser uma avaliação semana a semana, tá? Então não existe nenhuma garantia que ele volte. O Mac Jones, inclusive, jogou aí sem estar 100% hoje. Agora, se eu elogio o Kyle Shanahan, eu preciso dar o contexto que eu achei que teve uma pitadinha de conservadorismo desnecessário no final dessa partida. Né? Era uma terceira descida longa, os Rams tinham só um timeout para pedir, que eles correram pelo meio de novo, só para fazer os Rams gastarem aquele timeout. Bom, aí veio na sequência a campanha dos Rams, eles empataram o jogo. Eu acho que podia ter sido um pouquinho mais agressivo ali, chamando um passe, né? O Kendrick Bourne estava tão bem na partida, você tinha às vezes o elemento até do Christian McCaffrey alinhando como wide receiver. Ali eu acho que o Kyle Shanahan quase perdeu o jogo. É bem verdade que naquela quarta descida curta, na linha de 39, o Sean McVay não foi aí para a quarta descida, acabou optando por chutar o punch no quarto período. Mas eu até entendo, porque o Mac Jones não estava 100%, a defesa dos Rams subiu a rotação nesse front extremamente talentoso que tem aí com o Young, que entra essa partida com 5 sacks, com o Jared Verse, que subiu muito o nível no último quarto, né? Inclusive, sobre isso, vale destacar que a arbitragem foi bem ruim em alguns lances para os dois lados, tá? Teve um roughing the passer que não marcaram em cima do Matthew Stafford e teve também pelo menos uns 2 ali que não marcaram em cima do Mac Jones no segundo tempo. Independente disso, quase custou a partida esse conservadorismo, mas acho que também não é o fim do mundo não, tá? A terceira coisa que você precisa saber é que foi uma atuação heróica do Mac Jones. Trabalhando muito bem contra a blitz, os 2 touchdowns dele foram contra a blitz nesse jogo, se movendo muito bem no pocket, tomando boas decisões, não teve nenhum passe que você olha e fala, putz, aliás, teve um só, né? Teve um passe ali que quase flertou com a interceptação na reta final da partida do Mac Jones. Mas tirando isso, excelente tomada de decisão, fazendo bem a progressão de passes, pegando o passe curto quando a defesa estava no fundo, tentando arriscar uma coisa ou outra ali com o Kendrick Bourne, que acho que foi o grande destaque dessa partida, passando as 100 jardas, talvez o melhor jogo do Kendrick Bourne na carreira. Agora, dito isso, com muitas dores, visivelmente o Mac Jones foi uma atuação heróica. Fazia muito tempo que a gente não via o Mac Jones jogar um futebol americano dessa forma. É bem verdade também que ele entrou como um dos 5 melhores ratings contra a pressão nessa temporada, né? Ele fez 2 partidas sólidas por São Francisco, mas nada perto do que a gente viu aí esse jogo fora de casa contra essa defesa bem agressiva comandada pelo Chris Shula. Então tem que tirar o chapéu para o Mac Jones e, claro,
Kyle Shanahan disse que o Mac Jones seria titular em outros times e tal. Tem que ver quem vai chamar o ataque para ele. E sobre isso é importante pontuar. Existem alguns quarterbacks que eles vão ter um teto de produção. Dificilmente o Mac Jones vai ser um quarterback de elite na NFL e nenhum medo de errar dizendo isso. Mas quarterbacks ruins, quando você tem um bom play caller, quando você tem boas situações para ele, eles costumam performar um pouquinho melhor. Foi o caso com o Mac Jones, foi o caso com o Sam Darnold, o Kevin O'Connell é outro que tira o melhor de seus quarterbacks. Foi o caso com o Baker Mayfield em Tampa, em oposto que aconteceu em Carolina e até em alguns momentos antes da carreira dele. Então, aliás, a carreira do Baker Mayfield renasce com os Rams, com o Sean McVay, né? Então a gente precisa elogiar bastante a comissão técnica. Aliás, o Robert Saleh fez um grande trabalho hoje também. Agora, a quarta coisa é que os Rams não saem derrotados, eles saem vencidos. Teve sim a questão do Kyren Williams, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas eu ainda acho que os Rams são um time, talvez para ganhar até essa divisão. São Francisco está numa situação muito mais confortável agora, com 4-1 de campanha, os Rams com 3-2. As duas derrotas dos Rams são contra a Conferência Nacional, então tem duas derrotas contra a NFC. E os 49ers têm agora 3-0 contra a NFC Oeste. Eles venceram o Seattle na semana 1, venceram a Arizona na semana 2 e agora vencem os Rams fora de casa na semana 5. E lembrando, o calendário de São Francisco é, uma baba, hein? A gente está falando isso desde a pré-temporada. Então o São Francisco está numa posição muito boa, mesmo com esse amontoado de lesões, para brigar forte para o playoff neste ano. Né? Criou uma gordura para poder queimar depois um grande trabalho. E eu digo que os Rams não perderam, eles foram vencidos, embora tenha tido fumble aí do Kyren Williams no final, embora time de especialistas também seja um ponto para ficar de olho, né? Porque o time de especialistas dos Rams está tendo um problema doidado, né? Toda semana tem chute bloqueado, tem alguma tragédia que acontece aí com o special team dos Rams. Mas eu acho que o Matthew Stafford fez um grande jogo. O Puka Nacua com mais um jogo, é o 9º jogo dele com pelo menos 7 recepções. O Davante Adams foi muito importante também, até em situações que ele não recebe o passe, que ele acaba funcionando como isca para a defesa. Teve a pick play que foi o touchdown do Puka Nacua no segundo tempo. Então não acho que essa seja uma derrota catastrófica para os Rams. É uma vitória assim muito heróica dos 49ers, a gente tem que dar o mérito para São Francisco em meio ao contexto. George Kittle fora, Brock Purdy fora, Brandon Ayuk fora, Nick Bosa fora, muitas lesões. O Rick Purcell fora, o Jovan Jennings fora. Gente, os 49ers foram para esse jogo com Sky Moore, Marcus Valdes-Scantling, basicamente o que não deu certo em Kansas City nos últimos anos, que a gente falou bastante que os wide receivers dos Chiefs, né, sobretudo há 2 anos, eram um pouco abaixo da média, esses eram wide receivers de São Francisco hoje. Agora a gente precisa falar, a quinta coisa que você precisa saber é que os problemas de fumble do Kyren Williams apareceram de novo. Poderia ser a campanha da vitória definitiva por parte dos Rams e o Kyren Williams sofre um fumble na hora H. São 5 fumbles na temporada passada, 3 fumbles na temporada de 2023, então isso é algo frequente e que acaba machucando os Rams. Provavelmente seria ali ou para empatar, no mínimo empatar o jogo, ou para ganhar a partida, aquela campanha derradeira em situação para gol. E aí o Kyren Williams sofre o fumble. O grande trabalho do Collins, que é calouro, inclusive, né, de Texas, que foi draftado neste ano, aí, e um draft bem defensivo de São Francisco acaba dando frutos. A sexta coisa que você precisa saber é o que fica para a NFC West. Fica que a NFC West é a divisão mais forte da Conferência Nacional. Com todo o respeito à NFC Norte, mas a NFC Norte tem o Chicago Bears, né? E o Arizona Cardinals eu acho que não dá para jogar fora. Hoje, entre Cardinals e Bears, eu acho que eu sou mais os Cardinals, para ser muito sincero. Então, em meio a tudo isso, e Seattle com uma defesa jogando top 5, São Francisco mesmo com lesões campanha de 4-1 e venceu os outros times da divisão, e os Rams deram trabalho para os Eagles, estão com 3-2 ainda, acho que é um time que vai para os playoffs. A gente tem aí essa divisão numa briga de 3 cabeças nesse momento. A Arizona deixa um pouquinho para lá, porque as chamadas do Pats estão muito ruins, Kyler Murray não consigo confiar em novembro, dezembro. Neste momento parece ser uma briga de 3 cavalos, por assim dizer, né? A gente podia fazer os cavalinhos do Fantástico, inclusive, para a NFL. Acho que eu vou dar essa dica. Vamos ver. Não sei. O Tadeu Schmidt estava assistindo o jogo hoje, posso pedir permissão para ele. Enfim, mas é a melhor divisão da NFC, tá? E talvez a melhor divisão da NFL, considerando o contexto, porque vamos pensar, AFC Leste, AFC Sul, AFC Oeste. Seria a AFC Norte em condições normais de temperatura e pressão, né? Mas não está sendo neste momento. Ravens e Bengals com os 2 quarterbacks machucados. O Lamar é dúvida para domingo, inclusive. O Joe Burrow está fora até o final de dezembro. Então a NFC Oeste talvez seja a melhor divisão da NFL. E a sétima coisa que você precisa saber, primeiro, dormir é para os fracos, como o EV sempre diz. E se você foi dormir, você perdeu um grande jogo, né? Não desista de um jogo de NFL e não desacredite um jogo de NFL. Os Rams eram favoritos por 7 pontos, mas é uma batalha divisional e os 49ers entraram, puxel. Os Rams, é bem verdade, fizeram ajustes para o segundo tempo, fizeram um trabalho melhor, envolveram mais o Puka Nacua, daí a medida
do Sean McVay ser um grande treinador. O Shula começou a chamar mais blitzes também. Eu acho que o ataque de São Francisco sofreu mais no segundo tempo. Mas fato é que São Francisco fez um jogo completo. Os Rams não fizeram. No início da partida eu quase falei assim, olha, tá parecendo um jogo da feijoada dos Rams, né? Vocês sabem já a teoria, né? Quando um time joga desse jeito, meio saltinho alto, meio tipo complacente, meio displicente, eu brinco que o time passou num restaurante brasileiro, bateu aquela feijoada completa maravilhosa, né? Completa mesmo, né? Com torresminho também delicioso. Aliás, quando eu fui no Rio a última vez, eu comi um torresmo que acho que foi o melhor torresmo da minha vida. Vou fazer merchan aqui. O Boteco Rainha. Nossa, que torresmo absurdo, cara. Puta que pariu. Enfim, posso falar a palavra que o horário permite, né? Um mitralalá. E é isso. Não desista nunca de um jogo de NFL. E não desacredite. A gente viu os Bills flertando com o desastre contra os Dolphins. Aí quem foi o desastre foi o Tua no final. A gente viu um jogo bem interessante também entre Cardinals e Seahawks na semana passada, no Thursday Night, e agora esse 49ers e Rams, que foi o melhor Thursday Night Football do ano. Só não foi o melhor jogo da temporada porque teve aquele Bills e Ravens na semana 1, né? Mas foi isso. E queria agradecer a audiência imensa de todos vocês, a confiança de todos vocês, né? Porque está sendo um ano de muitas mudanças, como eu postei no Instagram mais cedo nessa semana. Estou fazendo com mais frequência jogos de horário nobre. E a gente está tendo uma audiência incrível, audiências que a NFL não costumava ter, né? Então, estou muito feliz, de verdade, e muito agradecido e grato pela confiança de vocês e pela companhia de vocês. Amanhã a gente volta com uma novidade aqui no canal. Se você já é membro, você já sabe qual é a novidade, porque eu fiz para o Thursday Night Football, o NFL Matchup, dissecando a partida com caminhos para a vitória, matchups que podem decidir, como joga o time, a parte tática, e amanhã à tarde, porque eu vou dormir, vou acordar um pouquinho mais tarde, mas amanhã à tarde vai ter esse vídeo para o Sunday Night Football. A gente está junto de novo no Sunday Night Football para Patriots e Bills. O EV tá nessa, inclusive. Eu te espero no Sport TV 2. É isso. Minha voz está começando a falhar já, porque eu gritei muito no final do jogo. Beijo carinhoso. Fizemos todo o estrago que podíamos. E até a próxima.